Bom dia, meu povo! Vamos convidando as pessoas que hoje vai ser muito show. Vamos convidar. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Hoje vai ser muito legal porque a gente vai estar recebendo. Oi, Dani, já te chamo. Hoje é um dia muito legal. A gente vai receber uma pessoa, a Daniele Souza. Uau, que mulher! Faz muita coisa, né, Dani? Você já vai contar. Então, qual que é o objetivo aqui? É estar inspirando você, gente. Simples assim, a pensar fora da caixa, certo? Porque a maioria das pessoas às vezes só fazem as mesmas coisas, só tem os mesmos pensamentos. Daí como que elas podem ter diferentes resultados? É impossível. Então, o que, que é bacana? A gente conhecer histórias de outras pessoas, como que elas se reinventam, como que elas pensam em estratégias. Então, a partir do momento que a gente conhece outras histórias, a gente começa a pensar em outras alternativas. São pessoas que podem nos inspirar para o nosso trabalho, certo? Ainda mais agora nesse momento, que quem não é empreendedor vai ter que se tornar empreendedor. É um processo, é natural, a gente tem que se reinventar. Então, essa é a brincadeira. A brincadeira do momento, extremamente desafiadora, né, para muitos e muito gratificante para outros. Então, eu convido você que quer aprender a se reinventar, quer aprender, digamos, a ter inspirações, né, com outras pessoas, fica comigo, já compartilha essa live com 5 pessoas que querem pensar fora da caixa. Legal? Então, eu vou chamar a nossa. Vou tentar apresentá-la aqui, porque tem muita coisa, vou dar uma síntese e daí ela se apresenta. Estamos aguardando. Oi, Dani! Tudo bem? Bom, tudo e você? Você. Então, deixa eu fazer uma síntese de você, daí Tá. você se apresenta, porque é muita coisa aqui. Então, você está cursando MBA em Planejamento Estratégico, você já foi diretora executiva, o teu nicho é bastante, trabalha com bastante estratégia, liderança, trabalhou com consultoria, você é especialista em inteligência emocional, você já escreveu livros, olha quanta coisa, gente! Agora tem uma empresa de quitutes, né? Isso, E tem também uma empresa como que é? Secretariado. assessoria virtual, recrutamento e seleção, palestras. Então, gente, ó, entenderam, né? Quem é essa super mulher? Então, bem-vinda, Dani, Tá? bem-vinda. Nosso objetivo é estar aprendendo com você, né? Uma mulher de sucesso, assim, que pensa fora da caixa, né? É isso que a gente precisa. Então, eu queria que você, por favor, se apresentasse, né? Começasse a falar, assim, da tua área e daí a gente vai conversando, né? O palco Tá é teu. bom. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, Carla. Foi sensacional receber esse teu convite. É um prazer estar falando da minha vida, uma vez também que ela já passou por várias situações. E o importante é sempre recomeçar, a gente não pode desistir, né? Então, eu sou formada em secretariado executivo, eu sou formada há mais de 12 anos, e dentro da formação eu fui me descobrindo em várias atividades. Então, eu trabalhei como secretária por 12 anos numa empresa muito grande na área de saúde. Nesse mesmo período, eu fui professora e coordenadora do curso de secretariado de uma universidade bem reconhecida também. Então, a minha vida era, bem dizer, o tempo todo fora de casa, porque eu saía às 7 da manhã e voltava às 11 todos os dias. Então, Não. me custou um casamento, né? Na verdade, foi bem complicado. E eu quase não tinha muito tempo com o meu filho, né? Porque era enfim, era um momento. Eu comecei a fazer mestrado também naquele período. Que idade que ele tinha naquela época? Na época tinha 3 anos quando eu me divorciei, né? Então ele era muito pequenininho, aham.
Mas eu já trabalhava na faculdade quando eu recebi esse convite, e, enfim, né? Eu sempre trabalhei muito assim com o coração aberto. Então eu saía de casa para trabalhar e tinha uma sensação muito bacana dele saber que a mãe dele estava buscando o melhor para ele também. Mas a gente sabe que todas as mães se culpam, não tem como. A gente carrega isso para sempre, né? E em algum momento, por conta do meu divórcio, eu tive que optar por uma das profissões, porque eu não tinha como ficar deixando meu filho terceirizando, um pouco o pai, um pouco com a minha mãe, enfim. E aí foi que eu resolvi sair da vida educacional. Então, eu saí da empresa onde eu trabalhava e fiquei voltada só na outra empresa que eu trabalhava como. Já estava na área de eventos, já não era mais secretária, eu trabalhava com eventos e Tá. viagens. Foi bem bacana, mas aquele bendito que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, você é demitida pela sua competência, e aconteceu comigo. Então, sobressaí muito mais que a coordenadora na época, aconteceram algumas situações e eu fui demitida. Foi o primeiro choque da minha vida, assim, porque eu tinha mais de 11 anos numa empresa consolidada, não imaginava que isso fosse acontecer. E aí me vi desempregada. Eu fiquei um mês em casa, buscando trabalho, mandando currículos, enfim. E um amigo meu tinha uma empresa de medicina ocupacional. E ele me chamou para gerenciar essa empresa. Aí eu Tá. fui gerenciar, foi um susto enorme também, porque, enfim, né? Mas aceitei o desafio, trabalhei ali, fiquei uns 8 meses gerenciando. E ao final ele me chamou para eu comprar a empresa. Se eu não queria, porque ele já não queria mais continuar, ele já tinha um outro negócio, enfim. Ali eu fiz uma outra aposta bem grande, né? Então, mesmo sabendo de todos os problemas daquela empresa, eu tinha muita convicção que eu podia virar o jogo, que eu prospectando, enfim. Eu fiquei 1 ano e meio com essa empresa e eu não, assim, até eu conseguir, digamos, virar o jogo, porque quando eu comprei, ela tinha 18 clientes fixos. Quando eu encerrei, ela tinha 80. Então, eu nunca tinha trabalhado com comercial na minha vida e eu fazia de tudo dentro da empresa. Tinha uma equipe de comercial para vender também, mas ela não se sustentava mais, e aí foi quando eu tive que tomar uma decisão bem séria em encerrar a empresa. Tentei fazer uma parceria com uma outra medicina, também não foi interessante, então ali foi um momento muito crucial para mim, de ter que ver minha vida, tudo que eu investi, enfim, eu perdi muito dinheiro nessa empresa. Hoje, até hoje, eu carrego, né, as trabalhistas dela, eu tenho impostos dela, que já eram de outras gestões. Então, assim, isso me custou a minha vida por muitos anos. E nesse processo de estar com a empresa, eu fazendo uma parceria com uma outra medicina, ali eu levei um outro tombo bem grande quando a gente aprende a confiar nas pessoas. 5 anos. Mas travou para vocês ou não? Tá, voltou? Tinha travado aqui. Tá ok, Eu digo, pessoal? eu digo que o fato de ter sido. Dani, só um pouquinho. Então, ó, o objetivo, para quem está chegando agora, pessoal, eu já convido vocês a mandarem, tem um aviãozinho aqui embaixo, no lado direito inferior, tá? Para vocês convidarem outras pessoas que são empreendedoras ou que estão querendo ser empreendedoras, tá? Porque o nosso objetivo aqui estar inspirando vocês, certo? Ainda mais nesse momento que é tão especial, porque é o momento da gente estar desenvolvendo competências, certo? Na nossa área, ou quem está perdido, digamos que digamos, o meu papel é ajudar pessoas que estão perdidas na carreira, por exemplo, certo? Então, ajudar, tipo, fazer com que a pessoa pense fora da caixa. Esse é o objetivo. Então, convide, pessoal, pessoas que estão precisando dessa ajuda, certo? Porque é uma grande oportunidade que a gente tem um case de sucesso. Simples assim, entende? Na prática. É mais importante ter um relato dela, das histórias, da superação, dos obstáculos, da aprendizagem, do que você lê num livro. Você está vendo a pessoa e você, de repente, a gente até pode colocar perguntas, vocês podem perguntar depois, se a gente tiver um Sim. tempo, né, Dani? Então, esse é o objetivo, digamos, expandir a maneira, oi, Nani, bem-vinda, expandir a maneira que você pensa, entende? É pensar fora da caixa. Por isso que a gente convidou uma pessoa que tem muitas competências, professor, escreveu livro,
especialista em inteligência emocional, palestrante, enfim, gente. Então, por quê? Porque todo mundo tem muitas competências, certo? Às vezes as pessoas não se enxergam e se menosprezam, né? Então, é o momento da gente estar compartilhando, estar entendendo a história dela e estar entendendo a mente dela, como que funciona para a gente modelar o que faz sentido para a gente e adaptar a Sim, nossa essência. É isso aí, né, Dani? isso. Então, perfeito. Então, desculpa te atrapalhar. Então, digamos, faça uma síntese rápida, daí a gente já vai conversando. Opa, travou? Voltou? Tá, tá, perfeito. Então tá todo mundo ouvindo, né, pessoal? Então vamos lá, Dani, desculpa. Manda ver. E aí o que eu falo sempre, que o empreendedorismo me amadureceu em 5 anos para mais, porque eu não dormia, eu não tinha mais uma vida tranquila, porque era pagamentos atrasados de colaboradores, era fornecedores, a minha vida virou um verdadeiro caos, assim. Foi bem complicado o que eu passei. E quando eu recebi uma proposta de parceria, eu vi uma luz no fim do túnel, eu achei que eu ia conseguir. No fim, a pessoa acabou, me passando a perna, e ali foi quando eu tive que, de fato, me reinventar enquanto eu estava na parceria ainda, porque eu não tinha mais, a gente não, meu marido atual, né, depois eu acabei casando com outra pessoa, trabalhava comigo, e a gente não tinha mais uma situação dentro de casa financeira, porque eu não estava recebendo dessa pessoa que eu fiz a parceria. Foi um verdadeiro caos. E ali eu comecei a me reinventar fazendo, porque eu sempre gostei muito de cozinhar. E eu falei, se tanta gente faz doces para vender, por que que eu não posso fazer? E ali eu comecei, no Dia das Mães, eu lembro que eu fiz uns doces, dei para algumas pessoas e comecei a fazer bolo no pote. Quando Oi? que foi isso? Quando que Foi em foi? maio do ano passado. Maio do ano passado. 2019. Olha que legal a 19. história dela. E Perfeito. aí, o que aconteceu? Como eu já era formada em secretariado e eu sempre tive muita vontade de ter uma empresa de assessoria remota, eu comecei a fazer os dois. Então, eu estava nessa medicina ainda, né? Tinha minha carteira lá, eu estava administrando. Aí, eu fazia meus doces à noite, quando eu chegava em casa. Aí, a gente vendia no outro dia, vendia em faculdades, enfim, levava para as pessoas ao meu redor, quem eu mais tinha próximo. Minha vizinha levava na empresa dela para vender, enfim. E eu comecei também a trabalhar com secretariado remoto. Aí consegui fechar um cliente na época. Eu fui dar um curso de secretariado para a secretária dela. E a situação começou a se tornar insustentável dentro dessa medicina. E aí eu, de fato, pedi para sair. Eu vendi minha carteira. Na verdade, eu dei a minha carteira pelo preço, enfim. Mas eu precisava de paz na minha vida porque eu não aguentava mais aqui. E aí a gente passou uns Três, bocados. estava com 3 funções daí. Isso, Imagina, bom aumentava dia, bom dia, Cíntia. Eu estava com 3 funções naquele momento, isso 2019. 2019. E aí, quando eu Teu saí filho, da medicina. teu filho era pequenininho. Não, aí ele já estava com 7 anos, né? Agora ele fez 8, já Tá. estava maiorzinho, mas ele ficava integral na escola, enfim. Ainda era meio, dependente, né? Era dependente de É, você. ainda precisa, né? E aí eu me desliguei de vez da medicina, e aí hoje eu só tenho ela com os problemas judiciais, enfim, mas eu não tenho vínculo nenhum mais com a medicina ocupacional. E comecei então a me dedicar mais às minhas atividades. Aí eu fui buscar, como eu era professora, eu consegui buscar aulas na IESD, então hoje eu estou escrevendo já o meu segundo livro. Eu fechei mais 2 livros, então eu fecho um pacote de livros, faço gravação de aulas, então eu consigo trabalhar home office, eu produzo, então assim, isso me... Qual que é o tema? Qual que é o tema? Qual o livro que é? É que eu sou formada em secretariado, então eu escrevo para o curso de secretariado. Então, eu faço desde a aplicação teoria geral, do secretariado, agora estou fazendo sobre relações públicas, os próximos serão sobre eventos, gestão secretarial. Então, é todo um trabalho de escrita, gravação de aulas, é muito interessante a forma como eles trabalham, sabe? Que E legal.
Então, comecei a fazer. Só que, quando eu peguei as aulas, você não recebe imediato. Você tem que entregar material para receber. E eu precisava receber. Então, eu comecei a me dedicar mais com os quitutes e com a Versátil ao mesmo tempo. Então, eu tentava vender meu trabalho de secretariado remoto, tentava fazer minhas comidas. E das comidas começaram assim. Dani, você faz sopa? Daí veio o inverno. Ah, eu faço sopa. Daí comecei a fazer sopa. Dani, faz marmita fitness? Comecei a fazer marmita fitness. E aí foi aumentando a demanda, aí umas pessoas pediram doce. E assim, eu nunca tive jeito para finalização de doce, acabamento de bolo, enfim. Mas eu tive que aprender. Aí nesse momento, a filha do meu marido veio trabalhar com a gente para me ajudar a vencer, né, as encomendas, enfim. E a gente foi crescendo, crescendo, aí os homens foram aumentando os pedidos. E a Versátil acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí eu chamada para uma palestra, chamava para atendia alguma empresa, enfim. Quando foi final do ano, foi meu primeiro Natal. Então, nesse momento, a gente e a gente começou a fazer pão de mel. E o nosso pão de mel, gente, ele é maravilhoso, não é porque nós fazemos, mas ele é muito bom. Ele é fofinho, daí eu comecei a fazer recheios diferentes. Hoje eu atendo alguns restaurantes que a gente deixa o pão de mel para eles revenderem. E com isso, eu comecei a me dedicar com o pão de mel. Foi que a gente estourou no final do ano em servir, em fazer para algumas empresas. Então, comecei a ganhar mais clientes. Tá, então espera só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma síntese. Galera, vocês estão sentindo como o Pablo Marçal fala? Pegue o código. Eu acho massa. Gente, olha aqui, ó. Primeira coisa, ela sempre fez por hobby. Você gostava de cozinhar informalmente para a família, etc. De repente, você, puxa, o pessoal elogia tanto, eu vou testar, né? Você se predispôs a testar. Você nunca tinha feito isso. Tua área era outra, né? Então, de repente, você, puxa vida, vou experimentar. E você começou o quê? A ouvir a necessidade do teu cliente. É ou não é? Sim. Inverno, sopa, pão de mel, né? Então, você foi se adaptando o teu negócio à necessidade do cliente. Então, pessoal, você que está começando nesse ramo, primeira coisa, tem que saber quem que é teu público. Entende? Porque às vezes você fica gastando tanta energia e não é a necessidade do teu público. Então, precisa entender o que ele precisa efetivamente. Qual que é a necessidade no momento daquele público, que pode variar conforme a estação do ano, conforme, né? Você gosta, né, de fazer. Exatamente. E como que faz isso? Dá para fazer pesquisa, né? Pesquisa pela caixa de perguntas ali do próprio do Stories. Né? Joga perguntas aleatórias e vê ali a interação do pessoal. Você gosta de pão de mel? Sim ou não? Você gosta de sopa? Sim ou não? Você gosta de sopa de cebola? Sim ou não? Enfim, tô viajando aqui. Só para, digamos, instigar você a pensar fora da caixa. Entende? Que foi o que a Dani fez e continua fazendo. E daí o que ela fez? Ela viu, poxa vida, eu tenho competência para fazer pão de mel, então eu vou me especializar em fazer pão de mel. Vocês estão entendendo a diferença? Digamos, ela fez uma pesquisa, fez bastante coisa, né? E agora ela está se especializando em algo realmente que tem demanda, certo? E agora, digamos, se aprofundando nesse tema, nesse assunto. Vocês entenderam como dá para vocês adaptarem essa experiência da Daniele no negócio de vocês? É testar, ouvir o público, experimentar e se especializar, gente. Veja, em 5 minutos aqui ela já falou um monte de coisa. Porque às vezes as pessoas ficam batendo no molhado, ou chovendo no molhado, e não tem resultado, não sabe por quê. Entende? Então tem que ter humildade, questionar, digamos, daí se especializar em alguma coisa e pagar o preço. É ou não é? Pagar o preço. Então, desculpa, Dani, continua. Só para, de vez em quando eu vou fazendo essa síntese. Não, tranquilo.
entender para eles poderem adaptar o negócio deles, que é esse o objetivo aqui, tá? Não, e assim, até falando o que você comentou, o que que eu busquei, assim, Carla, que me fez, digamos, falar, não, eu vou fazer. Qual é a minha necessidade? Por exemplo, eu gosto de doce. Mas como que eu gosto de doce? Eu gosto de doce, aquele cozido na panela. Então, assim, eu comecei a fazer coisas que eu gosto e coisas que eu não encontrava. Por exemplo, marmita fit, gente, tem muita gente que faz. Mas qual que é o teu diferencial? Sabe? Fazer marmita fit, você falar, colocar arroz integral, batata doce, legumes, é simples. A minha tinha peixe, a minha tinha o molho pesto, enfim, eu comecei a fazer diferencial. Só que até, vou chegar nesse ponto, mas só comentando disso, a marmita fit foi um dos pontos que eu não continuei mais. Por quê? Subiu muito a carne no começo do ano, teve aquela situação, as pessoas não queriam pagar o preço. Porque a gente sabe que em todas as áreas tem concorrência. Você coloca o teu preço, você tentar trabalhar com produtos de qualidade, enfim, tem uma pessoa que vai lá e faz lá embaixo. E você perde. Então, para mim, chegou uma hora que marmitas não valia mais a pena. Então, eu atendo algumas pessoas hoje, que eu atendo a alimentação em casa, por exemplo. A pessoa trabalha o dia todo, não tem tempo para cozinhar, eu levo a comida para a semana. Então, eu faço os pratos exclusivos que ela gosta, eu faço pratos gourmets. Então, nessa forma eu trabalho. Mas a marmitinha fit acabou que não valeu mais a pena. E aí passou meu primeiro Natal, a gente trabalhou e eu trabalhando junto, em paralelo, sempre com a Versátil, né? Sempre divulgando a outra empresa também. Quando foi comecinho, acho que de final de fevereiro, a Letícia conseguiu um trabalho, que a filha do meu marido trabalhava comigo. Então eu fiquei sozinha novamente. E eu precisava me reinventar, porque eu estava bem à beira do Dia da Mulher. E eu tinha fechado com uma empresa mais de 30 buquês, porque a gente faz os buquês de bombom, como se fosse um buquê de verdade, só que é de bombom e algumas rosas. E eu precisava me virar. Então ali eu comecei a trabalhar sozinha, né? Então hoje eu tô sozinha no Quitutes da Dani. Porque não vale a pena eu ficar chamando pessoas temporárias, porque assim, meu lucro vai reduzir mais e não vai fazer exatamente como eu quero. Vai chegar um momento que eu vou precisar expandir, mas nesse momento eu preciso segurar. E aí, em paralelo, surgindo também situações com a Versátil. Então, eu tenho uma empresa chamada TCA, que é meu parceiro. Nós fazemos cursos juntos, nós vendemos materiais juntos. Ele tem, né, todo o material digital, então eu contribuo com ele. Fechei outros clientes também pela Versátil. E consegui encontrar uma pessoa que foi uma aluna minha, a Raquel, que hoje ela me ajuda na parte de secretariado. Então, nós estamos juntas na Versátil, fazendo divulgação, indo às empresas, enfim, hoje já nessa parte eu tenho uma outra secretária executiva, que ela também é formada, tem uma experiência multinacional, a gente consegue trabalhar juntas e não para essa questão. E com isso, as indicações, né, de alunos, de colegas, então eu também fechei alguns cursos no CRP, Conselho Regional de Psicologia, então sempre está fomentando alguma coisa. E o quitutes é o que, assim, ele vai muito, porque a alimentação, gente, o pessoal, se você faz alguma coisa com qualidade, que você goste, ele vai, sabe? E eu nunca fiz um curso de confeitaria na vida, eu não fiz gastronomia, nada. Eu sei com o que eu aprendi. Eu faço alguns cursos online, alguns gratuitos, alguns eu acabo comprando também. Quero sim fazer um curso de fato presencial na área de confeitaria. Mas nesse momento eu fui, como você falou, Carla, eu fui buscando o que sai e me aperfeiçoando naquilo, né? Eu tenho alguns projetos que eu vou abrir daqui a pouco que eu quero continuar fazendo, mas o que além de tudo, né, do que tudo, o que aconteceu? Como eu tinha esse processo bem grande com a medicina, eu fiquei muito doente emocionalmente, então, mesmo com a minha bagagem, sendo formada em coaching, enfim, eu tive crise de ansiedade terrível. Eu precisei tomar medicação por mais de um ano, então foi muito complicado para mim. Então, a comida foi como se fosse uma válvula de escape para me ajudar a superar. Então, além do esporte, de alimentação saudável, hoje a comida, o fato de eu enrolar um docinho me relaxa de uma forma que aquilo, não sei, sabe? Então, foi um complemento. E eu me redescobri nessa situação. Que show! Nossa, que maravilha, né? Veja, você entrou numa área que você nunca tinha feito curso, você só tinha amor, né? Veja como é importante isso, né? Tem gente que faz tanto curso
E às vezes não tem amor, gente. Por isso que o amor é mais importante. Porque daí você vai Sim, descobrir o processo. Simples sim, assim. Vai fazendo curso online, papapá. Mas o amor, gente, você que ainda não sabe o que fazer, né, nesse momento, que está perdidaço, primeiro escreve no papel o que, que você ama fazer. Sabe? Às vezes sim. está na tua cara, está na tua frente e você não percebe. Então faz esse exercício, digamos, fica menos na Netflix, menos no Jornal Nacional, se conecte com você, descubra a tua verdade, né? Porque Sim. é um momento que não tem concorrência, gente. Por quê? Porque cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem sua história, sua verdade, a sua essência. A gente tem que valorizar a nossa essência, a nossa história, né? Sim. Então, e modelando as pessoas que deram certo. Ó, vocês podem copiar muitas ideias da Dani aqui, né? E adaptar a maneira de ser de vocês. E esse é o movimento. O que não dá para ficar parado. Daí Não. nada acontece, né, Dani? Então, E, é aquela coisa. e Pode até falar. quando é a questão de fazer, eu queria lá atrás, quando eu era mais jovenzinha, fazer faculdade, eu queria ter feito nutrição. Mas naquela época não tinha essa facilidade como hoje tem FIES, enfim, né? Então eu acabei não fazendo. Até já cheguei a pensar em fazer, retomar, não sei, alguma situação. Mas você acaba vendo as oportunidades, e igual você falou, o importante é você não parar, né? Então, hoje, assim, com a Versátil, a gente tem uma outra forma de trabalhar também. Eu estou pensando muito em trabalhar com parte de. Eu sou professora formada, tenho 4 pós, então, o início de mestrado. O que eu estou pensando em fazer? Trabalhar com mentorias e cursos para profissionais da área ou para quem também quer se tornar uma secretária remota, né? O mercado é muito agressivo. Esses tempos a gente recebeu um cliente que nos chamou para fazer uma proposta. A gente foi na empresa dele, fizemos a proposta. Ele simplesmente copiou tudo que nós fizemos e começou a vender esse serviço depois. Então, gente, tem muita gente malvada. Mas nesse momento Gente, eu acredito na justiça divina, né? Que aí ele sabe os nossos frutos, enfim, e trabalho. Mas do que o que eu tenho visto hoje? É você entregar um produto com qualidade e você bater na porta mesmo. O que eu comecei a fazer? Fazer kits em restaurantes e oferecer meu produto se eles não queriam revender. Eu estava bem bacana nesse processo, aí veio agora o Covid, a gente teve que parar um pouco, né? Mas o fato de você levar para as pessoas provarem, fazer a degustação. Hoje eu estou entrando numa linha de doces finos. Eu sei que tem muita confeiteira no mercado, gente. Muita gente que faz. Mas por eu ter trabalhado lá atrás na área de eventos, então veja como uma coisa vai somando a outra. Eu tenho uma rede bacana com cerimoniais, enfim. Então, por que eu não posso levar meu produto para ser um diferencial? A gente sabe que noivas têm vários gostos e bolsos, né? Assim como festa empresarial, enfim. Então, você pode também ir atrás do seu cliente, apresentar o teu produto, mostrar o teu diferencial. Eu trabalho com produtos só de extrema qualidade, eu não uso marcas ruins, então isso faz a diferença de quando a pessoa prova. Claro que todo mundo quer lucrar, mas nesse momento eu tenho a seguinte perspectiva: eu quero que o meu cliente prove. Eu faço a minha margem de lucro um pouco menor, mas para que eu consiga chegar a todos os bolsos. Depois, as coisas aumentando, melhorando, a gente vai crescendo significativamente, né? O que você não pode chegar é querer vender um brigadeiro a preço de quem já está no mercado há muitos anos, com nome, com marca, com custos fixos que são. opa, será que travou agora? Olá, olá. Oi, voltou, né? Aham. Perfeito. Então, só um pouquinho. Então, veja como é importante, digamos, pensar em alternativas, né? Como você está fazendo. E o que eu ia te perguntar? Qual foi o maior obstáculo que você teve nesse caminhar, nesse processo de Olha, empreendedorismo? cara, o maior desafio, assim, foram, claro, os tombos, né, que a gente leva e ao mesmo tempo você aprende a não confiar e, enfim, que nem tudo é maravilhas. Meu irmão é psicólogo, ele fala que eu sou muito poliana às vezes, né, de acreditar em tudo.
Mas o meu maior desafio, assim, hoje que eu vivo, é, acredite ou não, as pessoas têm uma certa formação, discriminação. Dani, você tem tanta formação, você tem tanta experiência, o que você está fazendo atrás de um fogão? Então, assim, as pessoas acham que você tem que estar o tempo todo nos holofotes, mas não, né? Então, isso, assim, para mim, nunca me desmotivou, mas eu ouvi muito. Ah, você tinha que buscar um trabalho fixo, você não pode. Só que, assim, hoje eu tenho uma vida com o meu filho que eu nunca tive, né? Então, hoje a gente tá meio período juntos, ele estuda só meio período, eu acompanho a vida dele, eu trabalho dentro da minha casa. Eu tenho tempo para me organizar, eu não fico mais 8h48 presa no lugar, né? Eu rendo hoje muito mais, trabalho muito mais, porque tem horas que eu trabalho de noite, trabalho de madrugada, enfim, mas eu tenho uma vida. Mas a maior dificuldade é a gente conseguir provar, não só para nós, né? Mas para os demais, que nós estamos felizes com o que a gente faz. E que trabalhar de carteira assinada não é sempre um sucesso, e você trabalhar dentro da tua casa não é um fracasso, né? Então, as pessoas vão nos recriminar o tempo todo, mas você tem que estar bem consigo mesmo e vencendo os obstáculos, porque, gente, para ajudar, você pode contar nos dedos. Agora, para te derrubar, tem muita gente mesmo. Então, e hoje é se reaprender, né, Carla? Contudo, por exemplo, a parte de doces eu não domino, eu nunca fiz uma formação específica, então eu vou atrás. Precificação de doces é complicado, mas eu posso dizer que é mais fácil do que precificar a medicina ocupacional quando eu assumi também que eu não entendia nada. Então, o Sim. meu desafio hoje é buscar o novo, sabe? E reaprender. Não, é bem isso. E humildade, né? Humildade para querer estar aberta a mudanças e sentir o coração aí. Então, gente, a gente tem que ser, na realidade, um inovador e um aprimorador nos nossos negócios. A melhoria contínua, né? É aquela ideia. 1% todo dia. Hoje melhor que o ontem e amanhã é melhor que hoje, gente. Se vocês tiverem esse mindset, né, de melhoria contínua, de não ouvir os outros, certo? Isso é um ponto muito importante, porque tem muita gente dando pitaco, e é importante você seguir seu coração, gente. Isso que eu falo bastante para os meus mentorados, porque eu chego com pessoas, o meu nicho realmente é ajudar pessoas que estão perdidas na carreira. E principalmente agora, gente, o pessoal realmente está muito perdido, porque às vezes tem pessoas que perderam o chão, né? E Sim. tem consequências daí emocionais e depois até vai afetar a saúde se a pessoa continuar nessa vibe. Por isso que tem profissionais, né? Procure profissionais capacitados, gente, capacitados para te ajudar mesmo, porque esse é o momento que tem que procurar ajuda. Antigamente não tinha ajuda, é ou não é? As pessoas morriam de depressão, de síndrome do pânico, enfim. Gente, mas hoje tem que ter, digamos, tem que ter essa humildade da pessoa quando chegar no limite dela procurar ajuda, né? É aquela ideia, né? Digamos, está se percebendo agora, é o momento, né, que todo mundo está caindo a ficha que um precisa do outro, né? A gente estava muito material, muito egoísta, individualista, né? Que todo mundo pensava que realmente não preciso de ninguém, mas não, gente, a gente não é nada, nós somos muito mais fortes em conjunto, e tem que ter essa humildade, fazer parceria. Então, esse é o momento de estar pensando fora da caixa, né? Fazer parceria, ver o que a tua competência pode agregar outra pessoa e outra pessoa pode estar agregando a você. Enfim, é fazer esse exercício continuamente, gente. Porque é o momento que a gente tem que ter diferencial, né? Vai ter muita gente fazendo a mesma coisa que a gente. Mas se a gente estiver nesse contínuo aprimorar, inovar, sentir o ambiente, tá ouvindo o cliente, tá querendo pagar o preço, isso é algo bem importante, né? Querer pagar o preço, ter autoconhecimento, ver o que é importante para você, para Dani, era ter qualidade de vida para ficar perto do filho dela. Isso não tem preço, porque teu filho vai crescer. Isso era o valor maior. Por isso que é importante, gente, vocês entenderem quais são os valores de vocês. Certo? Porque a partir do momento que vocês entendem quais são os valores, quais são as crenças, tudo começa a ficar mais fácil, mais claro. Vocês começam a ter mais direção. Certo? Sim. Mas
Mesmo assim, digamos, tem pessoas que ainda não conseguem sozinhos, né? Por isso que pessoas, tipo, eu ajudo pessoas nesse processo, porque realmente é um momento que às vezes a pessoa fica perdida, perdidaça, porque como ela tá com ansiedade, ela não consegue enxergar nada. É, né? Você passou por esse momento também, né? Que a pessoa fica tão assim, ela não tem visão, ela não tem percepção. Será que voltou? Opa, opa, voltou. Tinha travado aqui. Então, essa é a regra, né? Digamos, querer aprimorar, inovar, pagar o preço, enfim, que todo mundo pode ser bem-sucedido. O sucesso é treinável, galera. Veja, a Dani está se reinventando toda hora, ela não é acomodada, por isso que ela está se mantendo no mercado. Ela viu que não dava em terapia, já pensou em outra coisa, o que eu gosto, o que eu quero fazer, enfim, e se uniu e tem pessoas ajudando ela. E é essa brincadeira, tem que, digamos, delegar o que a gente não sabe, o que não é boa o bastante, tem que delegar, gente. Ou se a gente tem outras opções, também tem que aprender a delegar, ter humildade. Concorda, Dani? Essa Ah, humildade é com muito. certeza. O fato de você ir até o outro, buscar ajuda, né? Eu sempre trabalhei então eu fazia parceria com contador, a gente se ajudava. Então é isso, né? Eu acho que o mais importante é você, principalmente, entender o que o outro precisa, né? E se colocar para ajudar. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente acaba pensando só em nós, igual você falou, veio essa situação toda para nos fazer, de fato, olhar isso, né? Então, uma moça me chamou, pediu ajuda, se eu podia ajudar ela a dar curso. Eu falei, olha, curso de alimentação eu não posso te dar, porque eu nem eu tive, né? Mas vamos conversar, eu te ajudo, vamos, enfim. Então, isso, e eu hoje, por exemplo, tenho dúvidas na parte da culinária, eu não sei. Eu tenho uma cunhada que é formada em gastronomia, então eu vou lá, chamo ela, eu procuro, enfim, até que eu possa fazer o curso. Só que hoje eu não tenho nem tempo para sair e fazer o curso pela rotina que nós estamos. Com tudo que estamos acontecendo, internados em casa quase 15 dias, gente, eu não parei um segundo. Eu trabalhei muito, tive muita emenda e assim, fora a parte do livro, né, que eu não paro de escrever. Então, é assim, eu acho que é você não ver o caos e entrar naquele caos. Eu até ontem falei para o meu marido uma situação que acho que você como coach deve conhecer também. Um empresário foi para a China e ele chegou lá e ia vender chinelos. Ele chegou lá, viu que na China ninguém usava chinelos. Aí ele falou: poxa, aqui não tem mercado para mim. Mas aí foi um outro empresário que chegou lá e falou: nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, aqui ninguém usa chinelos, né? Então, eu sempre que eu falo isso, eu me arrepia, porque é a forma como você vê. E eu sempre vi a forma de uma forma positiva, sabe? Nunca entrei no lado negativo, porque isso faz a gente crescer muito, como pessoa, né? Exatamente. Pessoal, convidem mais pessoas, cada um convide 5 pessoas, gente, que esse fechamento aqui, a gente vai falar mais algumas coisas, pode ser decisivo, gente, no andamento do teu negócio. Bem-vindo, Maria Júlia, doutor Márcio, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, gente? Inspirar vocês a fazer coisas diferentes. Tá? A gente está falando com uma pessoa que ela não sabe o que é zona de conforto. Ela tá volta e meia pensando fora da caixa e essa é a brincadeira, gente. A gente tem que procurar disrupção. Pensar, inovar, aprimorar, esse é o momento, digamos, é melhoria contínua. Então, se ninguém fez tal coisa, não é porque ninguém fez. Então, eu vou ser o primeiro. Ter esse mindset. Esse é o mindset de sucesso. Procurar a solução, não focar no problema. Entende? Puxa, por isso que tem aquela expressão também. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, quem que você quer ser? Aquele que chora ou aquele que vende lenço? Porque se o problema, por exemplo, se teu negócio faliu agora, não é culpa da crise. Não é culpa da crise, é culpa tua, que não preveniu, não deixou, não fez um caixa de emergência, não pensou no amanhã. Você entende? Você é corresponsável.
A gente tem que ter a autorresponsabilidade sobre todos os nossos resultados, gente. O problema não é o coronavírus, é você, é o teu comportamento. Por isso que a gente está falando aqui de comportamento. Comportamento. Comportamento, digamos, ele é determinante do nosso destino, gente. É muito sério isso. Deixa eu ver o que o Dr. Márcio falou. É velha visão dos dois prisioneiros. Opa, prisioneiro, pintando o quadro. Um desenhava a grade, desenhava a natureza e outro desenhava com grades. É bem isso, gente. Entende? Tudo é o óculos que a gente põe. A percepção. Opa, voltou? Voltou? Então, Sim. tudo, gente, é a interpretação que a gente dá para a situação, certo? Sim. Se você interpretar, puxa, olha que legal, vou me reinventar, vou ver qual que é a necessidade, o que eu gosto e vamos fazer acontecer. Você está saindo da tua zona de conforto, está se mantendo em movimento e está querendo se aprimorar. Então, qual que é a chance de você dar certo? Grande, gente. Porque as coisas começam a acontecer. É a lei do universo. É a lei de Deus, gente. Você acreditando em Deus, Alá, natureza, enfim, não interessa. É a lei universal. Você dá o primeiro passo, Deus te dá um chão, gente. As coisas começam a acontecer. Você recebe, às vezes, uma mensagem, um convite para uma reunião, enfim. Alguém apresenta alguém que apresenta alguém. É coisa louca. Né, Dani? Assim, tipo, as coincidências começam a acontecer. Mas você tem que ter a intenção, gente. A intenção é algo muito importante. Intenção de dar certo. E eu acho que você tem que encerrar ciclos também, né, Carla? Por exemplo, assim, quando me vi fora do mercado, depois quando estava na medicina ocupacional, eu tentei voltar. Naquele momento você pensa em mil coisas, para onde eu vou voltar? Teve uma situação de um processo seletivo para trabalhar na faculdade onde eu dei aula. Eu fui, mas não era mais, assim, não adiantava. Eu acabei também não sendo aprovada, enfim. Mas como é que eu consegui? Consegui entrar numa outra universidade hoje muito mais conceituada e que eu falo, gente, eu falo assim sempre, eu não vou fazer merchan pra ninguém. Mas eu nunca tive um problema com a IESD de relacionamento com ninguém. Olha que a gente passa por equipe de editorial, equipe de gravação. Eles são, assim, um profissionalismo, nossa, não tem como descrever. Então, isso faz toda a diferença. Então, não adiantava eu querer voltar quando eu já fechei o ciclo. Tem novos mercados. Outra situação, a gente tem que sempre buscar o conhecimento, né? Conhecimento ninguém tira. Então, por mais que você às vezes ache, eu não posso, igual eu também não podia pagar um curso na época. Tem muito curso online gratuito, tem acesso às pessoas, ou que nem a Carla, com certeza ela tem acesso a você, você tem acesso a ela, consegue extrair, e aí você vai construindo a tua rede de contatos. Hoje eu tenho, que nem eu fechei a Páscoa agora, hoje é o meu último dia de pedidos da Páscoa. Gente, eu nunca fiz uma Páscoa na vida, eu não sei como é que temperava um chocolate, aí eu aprendi. Hoje eu tô fechando minhas encomendas, né? Então, é muito interessante isso, você crescer. E quem que me indica? Minhas onde eu comecei a dar o curso no RP, foi uma aluna minha que trabalha lá. Então, assim, a rede de contatos é muito importante, né? Você manter ela ativa. Opa, voltou. Tá travado aqui. Perfeito. Networking, gente. É networking, né? Ter pessoas próximas. Pessoas que às vezes conhecem uma pessoa e conhecem outra. Assim, você tem que ter pessoas que tenham o mesmo pensamento que você e queiram evoluir como você. Né? Digamos, aquela frase, né? Se você é o mais inteligente da mesa, você está numa mesa errada. Então, quanto mais pessoas você conviver que podem te impulsionar, você vai evoluir muito mais rápido. Então, é questão de escolha. Por isso que o sucesso é treinável, a gente treina. A gente tem que evoluir, crescer, pagar o preço e fazer escolhas, né? A gente tem o livre-arbítrio para isso. Então, a última pergunta. Qual que é o comportamento ou os comportamentos que te impulsionam, principalmente, Dani? Quando você tem... Você diz no outro ou em mim? Não, em você. O teu comportamento que faz acontecer, assim, qual é o teu comportamento, tua atitude comportamental que realmente
te mantém motivada, te faz sempre querer reinventar as coisas? Na verdade, eu sempre fui muito. As pessoas falam que você é muito ligada, não para. Então, a minha cabeça, de fato, às vezes eu tô deitada, vem um insight de buscar, né? E não só comportamental, mas eu tenho um motivo que é a razão em vida, que é o meu filho, que me faz todos os dias acordar e viver. Então, é para ele, por ele que, né, eu tô aqui, enfim. Então, essa questão de ser, não um exemplo, mas que ele entenda que crescer requer isso, que a gente fale, a gente prospera, mas que a gente tem que sempre buscar o melhor. Então, eu acredito muito que tudo tem um propósito na vida, né? Eu tenho que aprender com as situações. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que lá atrás, quando eu comprei a outra empresa, que eu trabalhava na outra empresa, enfim. Então, o que me impulsiona é querer o melhor e nunca parar, sabe? Eu acho que o fato de eu estar trabalhando de casa hoje e ouvir essa questão, meu Deus, vai buscar um trabalho. Primeiro que, gente, isso é um assunto muito sigiloso, mas eu não posso hoje estar registrada por conta dos trabalhistas que eu tenho da outra empresa. Então, imagina, eu vou ter que ficar todo mês correndo com o advogado para desbloquear 30% de salário, enfim. Eu tive uma queda muito grande. Então, assim, eu tenho que me reinventar no que eu posso, né? E aí eu comecei a trabalhar informalmente. Você todo dia acorda desempregada, né? Só que eu não penso nisso. Eu penso nas coisas que eu tenho para fazer e no que eu vou fazer no dia a dia. Então, isso, se me perguntarem, Dani, você quer voltar? Não. Eu prefiro trabalhar como eu tô hoje, porque eu empreendo e cresço para mim, sabe? Então, isso é fenomenal. Você tá aqui conversando com você, imagina, eu nem imaginava que isso fosse acontecer. Há 2, 3 dias a gente conversou, né? Às vezes uma outra pessoa me chama, Dani, vamos tomar um café? Vamos pensar em tal estratégia? Então, isso, gente, não tem preço. Claro que nem todo mundo pode viver assim por conta da segurança, né, de trabalho. Mas eu, digamos, foi uma escolha e depois de tantas caídas, eu pude de fato ficar aqui. Então, para mim, isso é fenomenal. E eu tenho certeza que quando você tem garra e determinação, você nunca para, né? As coisas acontecem, o universo conspira com você. E eu acredito muito nisso. Exatamente, bem colocado, é bem isso. Você aprendeu, você colocou como aprendizagem, né? Você aprendeu com os teus erros, teve resiliência, certo? E, digamos, aprender e voltar até a antifragilidade, voltar mais forte, né? E reinventar, não ouvir os outros, né? Ter a tua intenção de ficar com o teu filho. Então, veja quantas coisas, quantos comportamentos que a gente pode fazer com você. Dani. E eu podia, né, Carla, ter ficado chorando lá atrás, quando a minha empresa faliu, né? E não ter perspectiva. Mas não, eu tinha que lutar, eu tinha que comer, eu tinha que ter um filho para eu criar. Então, eu acho que quando você, claro, não vou mentir para vocês, eu tive muitas situações de chorar, de desespero, de achar que as coisas não iam melhorar, fiquei doente, enfim. Opa, deu, voltou. Uhum. Tá oscilando Só bastante. finalizando, eu acho que o autoconhecimento e acreditar em você mesmo é total. Não adianta o outro acreditar em você e você não. Então a gente tem que cair sim, levanta, sacode poeira e começa de volta, né? Eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que as que eu não fiz. E assim eu sigo. Perfeito, super bem colocado, é bem isso, gente. Se amar, é ou não é? O auto-amor, gente, é imprescindível para você ter autoconfiança. Se você não tem auto-amor, você não tem autoconfiança e não tem essa força, essa motivação, né? Então, auto-amor, gente, honrar a sua história, aprender com os erros, com isso vai te dar força para você ir tentando e fazendo, isso com o processo vai te dar mais autoconfiança, certo? Você vai se sentir mais seguro também, né? E vai vai desenvolver calos, né? Calos, que é aprendizagem, resiliência, antifragilidade. Então, esse é o segredo principal. E outra coisa fundamental, que é focar na solução, certo? Você quer
resolver. Então, você que está nos assistindo aí, então foque, eu convido você a partir de agora a focar na tua solução. Esquece coronavírus, esquece. Pensa o que eu posso fazer de melhor hoje. Qual que é meu comportamento? Como que eu posso estar melhorando o meu comportamento em relação ao meu negócio? Qual capacidade, habilidade que eu posso, digamos, aperfeiçoar mais em mim? Então, faça. Tanta faculdade disponibilizando cursos gratuitos, a FGV, ontem eu vi, gente, vai lá, faz um curso, às vezes um curso daquele abre a tua mente para tanta coisa. Exatamente. Gente, a Amazon também está disponibilizando um monte de e-books gratuitos, né? A Coursera. Então, gente, é questão de você ir atrás. Conhecimento tem, né? Mas só o conhecimento tem que virar sabedoria quando aplicado. Você tem que ler e aplicar para virar sabedoria. Então, formas a gente tem, agora a gente já aprendeu o mapa mental da Dani, esse é o objetivo hoje, a gente entendeu o mapa mental dela. E você captar o que faz sentido para você e adaptar a tua realidade. Então, esse foi o objetivo de hoje. Então, deixe, por favor, antes, gratidão, parabéns pela tua história de sucesso, Dani. Então, eu queria que você deixasse os teus contatos, quitutes, o que você faz lá, efetivamente, teu contato no Instagram, para o pessoal já te seguir. Claro, eu posso escrever depois, né? Acho que fale agora, porque depois acho que é mais difícil. Então, tem gente que não vai estar aqui. Sim, só um pouquinho. Tá. E tem gente que vai assistir essa live depois. Então, você que está nos assistindo e quer ajudar, gente, alguém que tá precisando de um chacoalhão, tá precisando assim, de um norte, de ideias, esse é o momento. Compartilhe essa live. Vai ficar 24 horas disponível ainda, mas é uma maneira da pessoa estar tendo um norte, de repente. É uma clareza, o que ela pode estar fazendo diferente. Tá? Então, por favor, fale seus contatos aí. Ó, gente, aqui é o cartãozinho do Quitutes da Dani, essa carinha, mas eu vou deixar o telefone. Fale suas redes sociais que não dá para enxergar direito. Oi, fale, que o pessoal anota. Melhor aqui, falar. Né? Mas então, ao contrário, né? Fale, melhor o telefone é o 99500 5470. Então me chama então, lá no WhatsApp. 99500, ó, anotem. 99500 54 70. Tá? Então, esse é o WhatsApp dela, para você conversar com ela, de repente até, né, trocar alguma ideia em relação ao teu negócio, né, Dani? Sim. E o teu Insta? E o Insta do Quitutes é Quitutes da Dani, CWB. Então, Quitutes da Dani, CWB, arroba. Aí no Instagram, no Facebook, né, consegue já me encontrar lá. E da Versátil, é o mesmo telefone, vocês podem me chamar no WhatsApp também, né, pra gente conversar. E ela também tem o Instagram, que é versátil.secretária remota. Então, vocês, caso não encontrem, me chamem no WhatsApp que eu passo a tagzinha para vocês do Insta, de ambos, e até o meu Insta particular também pra gente. Que joia. Perfeito. Então, perfeito. Então, obrigada. Oi, voltou aqui. Então, obrigada. Deixa eu deixar aqui a minha... Para quem não me conhece, então, pessoal, eu trabalho ajudando pessoas que estão perdidas na sua vida profissional, tá? Então, se você está passando por esse momento ou conhece alguém, então vem falar comigo, tá? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, tenho formação fora do país, só aqui no Brasil tenho 5 formações em coaching. Enfim, eu amo o que eu faço e posso ajudar muito. Ninguém precisa estar sofrendo. Tem profissionais, né, hoje em dia, graças a Deus, para ajudar, tá? E para quem não me segue ainda, então o meu Instagram é Carla Master Coach, certo? E o meu YouTube também, eu estou postando sempre bastante coisas legais para estar ajudando a pessoa a estar se encontrando.
Então, deixa eu ver, ainda tá oscilando aqui a internet. Até que voltou. Vamos aguardar um pouquinho. Tá, então o meu Instagram é Carla Master Coach, o YouTube é Carla Guimarães Master Coach, tá? Então, obrigada, pessoal, para quem está chegando agora. Vai ficar salva essa live 24 horas. Então, vale a pena assistir para você aprender a se reinventar, gente. Esse é um momento muito especial que a gente tem que... É muito importante a gente entender e conhecer histórias de sucesso, como a gente conheceu aqui da Dani, para a gente modelar e ser inspiração para a gente adaptar e fazer melhor, pensar fora da caixa. Esse que é o objetivo aqui. Então, pessoal, compartilhem essa live, vai ficar 24 horas salvo, tá? Então, agradeço de coração a presença de todos aqui, muito legal, muita gente bacana. Legal, Marita, que você falou, Nelci, legal, Maria Júlia, muita gente, José, Max, enfim, muita gente aqui, tá? Que pode estar compartilhando para a gente estar fazendo essa corrente do bem. Então, essa é a intenção agora. Então, querida, muito obrigada novamente, parabéns, e continue com esse mindset de sucesso, de fazer acontecer, de não se acomodar. Perfeito. Eu que agradeço, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Um prazer conhecer você. Mais uma parceria, né, Carla, que se estende. Eu estou aqui à disposição para ajudar as pessoas também. E vamos que vamos. Acho que juntos sempre, né? Juntos somos mais fortes. É isso aí. Então, beijo para você e beijo para quem está nos assistindo. Um abençoado dia. Faça alguma coisa diferente hoje. Que você vá dormir e você fale, uau, o dia hoje valeu a pena. Então, o que você vai fazer de melhor que ainda você não fez? Pense e faça, aplique, tá bom? Então, fica a dica. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.